6h30, de volta com o Manhã no Ar e as principais notícias do dia. E quem não está com título de eleitor regularizado pode enfrentar problemas sérios, seja na hora de uma contratação ou até mesmo no momento de uma viagem, por exemplo. Mais de 82 mil amazonenses têm só até segunda-feira para ficar em dia com a Justiça Eleitoral. É bom correr e aproveitar que a multa não é cara. Mara precisou regularizar o título eleitoral e aproveitou para fazer o serviço antes do prazo terminar. Porque eu estou indo fazer o mestrado em outro país e na Polícia Federal foi necessário a quitação eleitoral. A data limite para se regularizar é na próxima segunda-feira, dia 6. Quem deve procurar o TRE são os eleitores que deixaram de votar nas últimas 3 eleições e que não fizeram a justificativa. Então, por exemplo, na última eleição, 2018, pleito 2018, eleição geral, foram 2 turnos, então 2 eleições. Então, quem tem de 3 a mais eleições que não compareceu e não justificou a tempo aqui para a Justiça Eleitoral, ele está nesse rol de eleitores que poderão ter o título cancelado. Se o eleitor deixar de atualizar o documento, pode ter como consequências o CPF bloqueado, dificuldade para emitir passaporte e nem fazer financiamentos. E também não poderá se inscrever em concursos públicos e ainda paga multa. Se for caso de ausência à eleição, deverá ser emitida uma GRU, que deverá ser quitada no Banco do Brasil. O valor da multa para cada eleição hoje é R$ 3,51. E uma redução no orçamento federal enviado ao Amazonas causou suspensão de 10 escritórios do Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas. A queda nos investimentos ultrapassa os 50%. Ao todo, 10 escritórios do IPEM estão com as atividades suspensas no interior do estado. A decisão, segundo o governo federal, é para conter gastos. As cidades são Boca do Acre, Coari, Eirunepé, Humaitá, Itacoatiara, Lábrea, Manacapuru, Parintins, São Gabriel da Cachoeira e Tabatinga. O Ministério da Economia contingenciou o orçamento do Inmetro, por sua vez, contingencia o orçamento dos IPEMs do Brasil. Antes, o órgão recebia 85% dos recursos. Esse corte foi de 56% e, a partir de agora, vai receber apenas 29%. E esse dinheiro é utilizado para investimentos e também pagamento de salários. O atendimento vai ser feito por 3 unidades fluviais, mas o presidente do IPEM Amazonas diz que o contingenciamento de verbas traz impactos para o trabalho do Instituto para o Estado. Para os fraudadores, para aquelas empresas que não cumprem a regra, pode ter um espaço maior em lesar o consumidor. Aqui no estado do Amazonas, nós conseguimos mitigar esses impactos, mas estão prevendo uma demissão de mais de 1.000 fiscais no Brasil inteiro, por conta dessa decisão do governo federal. E o Hospital Santa Júlia inaugurou nesta quinta-feira uma unidade de terapia intensiva com 30 novos leitos. A nova estrutura deve atender pacientes coronários, neurológicos e com doenças gerais. O espaço conta com um sistema de monitoramento multidisciplinar 24 horas e com equipamentos de ponta. Tudo para aumentar a expectativa de vida dos pacientes em estado crítico. Estamos inaugurando hoje a UTI do Santa Júlia, como unidade de AVC. O que isso significa, né, unidade de AVC? Esses pacientes têm um atendimento que vem desde a emergência, um paciente que chega na emergência, no pronto-socorro, e ele tem que ser atendido dentro de, no máximo, 45 minutos, ele tem que ser feito o atendimento médico, realizado exames laboratoriais, exames de imagem para iniciar o tratamento. Vamos oferecer um serviço de alta complexidade, são pacientes que chegam aqui, que nós temos as chances de recuperar esse paciente. Este especialista é de Ribeirão Preto, cidade referência no tratamento de pacientes neurológicos. Ele veio conhecer a nova UTI, a única em Manaus com médicos intensivistas de forma integral. Essa iniciativa de montar, de disponibilizar esse protocolo em que um neurologista possa atender o paciente 24 horas, isso é o ponto-chave para se desencadear o tratamento de maneira sistematizada do AVC. E também a UTI tem um papel muito importante nisso. A
Atualmente, os casos de acidente vascular cerebral, AVC, são a segunda causa de morte no Brasil, segundo dados do Ministério da Saúde. Com essa nova UTI, a expectativa é de que esses índices diminuam significativamente em Manaus. O AVC hoje é a maior causa de mortalidade no país, no mundo. Para você ter ideia, nós temos 18 milhões de pacientes que sofrem AVC por ano no mundo. Além disso, ainda existe também uma enorme incapacidade. Os pacientes ficam com sequelas. Então, com o tratamento, nós temos uma chance de recuperação de 50% a 70%. Denise Nunes é a diretora técnica do hospital. Ela conta que um bom tratamento faz toda a diferença. Inclusive, já esteve do outro lado. Tive um AVC aqui. Eu estava no auditório e senti uma dor de cabeça súbita. Então eu sabia que algo estava acontecendo. De imediato eu disse, vamos para o pronto-socorro que eu estou tendo algum problema. Foram tomados todos os cuidados, todas as precauções que eu necessitava naquele momento. De uma forma tal que em 15 dias eu saí da UTI, 2 meses depois voltei a trabalhar normalmente. Estou aqui para provar que essa unidade neurológica de intensivismo, ela é uma coisa importante e preciosa. E chegou a hora da gente falar de emprego com as vagas do Cine. E quem vai trazer, claro, as informações para a gente é a Tamires Cléo. Olá, Tamires, muito bom dia. É uma oportunidade para as pessoas já passarem o fim de semana com emprego em vista, né? Oi, Adriane, bom dia para você, bom dia a todos. Olha, muitas oportunidades no Cine Manaus, no Amazonas também, que também funciona nessa sexta-feira. Então, quem vai sair de casa hoje à procura de uma oportunidade no mercado de trabalho, realmente tem várias opções para todo tipo de escolaridade. Tem para quem já concluiu o ensino médio, para quem tem só o ensino fundamental, quem já fez, inclusive, o ensino superior ou o ensino técnico. Mas é sempre bom ter algum tipo de qualificação a mais para se destacar, para conseguir também uma vaga melhor, com um salário melhor. É sempre melhor ter algum tipo de especialização. Hoje são 28 vagas no Cine Manaus, nas duas sedes, hein? Uma que fica ali na Constantino Nery, no São Geraldo, e também a sede que fica no Jorge Teixeira, ali próximo do T4. Então a gente preparou, claro, uma tela para que você possa acompanhar, tira logo a sua foto para que você tenha essas informações com você no seu celular. Então vamos lá começar com as vagas disponíveis no Cine Manaus, lá da Constantino Nery. A gente tem uma vaga para cozinheiro, tem uma vaga para mecânico de refrigeração, auxiliar administrativo, tem ainda 2 vagas para atendente, cozinheiro, assistente administrativo, eletricista de manutenção, artífice de manutenção, tem mecânico também de refrigeração, auxiliar administrativo, faturista. E aí as vagas disponíveis exclusivamente para pessoas com deficiência. Tem uma vaga para motorista carreteiro. E aí a gente parte então agora para as vagas disponíveis lá no Shopping T4. Tem uma vaga para agente de operações turísticas, operador de máquinas de limpeza e tem ainda churrasqueiro, assistente de venda, técnico eletrônico hospitalar, consultor comercial e ainda as vagas exclusivas para pessoas com deficiência, tem uma para auxiliar de escritório de produção. Então essas vagas estão disponíveis no Cine Manaus. Para você concorrer a uma delas, você precisa se cadastrar no Cine e para isso você precisa dos seus documentos em mãos atualizados. Então você vai ter que levar o seu RG, CPF, comprovante de residência, comprovante de escolaridade, né? Todos os diplomas que você acumulou ao longo da vida, o PIS, a carteira de trabalho. No caso dos homens tem que levar também o certificado de reservista e no caso das pessoas com deficiência tem que levar ainda um laudo médico, né, atestando o tipo de deficiência que tem. O mesmo processo você vai fazer se quiser concorrer às vagas disponíveis no Cine Amazonas. Também tem que levar todos os seus documentos atualizados. A sede do Cine Amazonas é lá na CETRAB. Fica ali na Djalma Batista, na Galeria Mais, logo ali próximo do Amazonas Shopping. O horário de funcionamento lá é estendido. Você precisa pegar uma senha a partir das 7 horas da manhã e o horário de atendimento é das 8 às 5 horas da tarde. Mas, de acordo com a secretária
da Secretaria de Trabalho e Emprego do Estado, essas vagas, inclusive todas as pessoas que vão lá conseguem ser atendidas, são mais de 600 pessoas atendidas por dia e, inclusive, você pode ser atendido antes mesmo das 5 horas da tarde, às 3 horas mais ou menos, já todas as pessoas já conseguiram se cadastrar. O Cine Amazonas trabalha com cerca de 30 empresas e das mais variadas áreas, então é bem provável que você consiga uma vaga na área que você deseja, na área que você quer, basta realmente ir lá e se cadastrar. Já o horário de funcionamento do Cine Manaus, das duas sedes, é um pouco diferente, é das 8 horas da manhã até as 2 horas da tarde. Você não precisa pegar a senha para ser atendido. E as vagas do Cine Manaus também estão disponíveis na internet. Você pode consultar pelo site o centep.manaus.gov.br. E a gente, claro, já deseja uma boa sorte para quem vai sair de casa nessa sexta-feira. Quem sabe semana que vem já não é a semana que você está efetivado no emprego, com a carteira assinada, quem sabe já não é o início dessa nova fase da vida, né, Adriane? É por isso que a gente torce, é para isso que a gente divulga todos os dias as vagas dos cines, para você que de repente não tem acesso à internet, mas está acompanhando a nossa programação aqui, está por dentro do que está disponível no mercado e se preparar. Muito obrigada, Tamires, pelas informações. Até daqui a pouco. E Manaus foi escolhida para sediar a edição 2020 do Fórum Global dos Governadores para Climas e Floresta. A escolha ocorreu em Florência, na capital do departamento de Caquetá, na Colômbia, onde ocorre o encontro deste ano do Fórum. O governador do Amazonas, Wilson Lima, que representa a delegação brasileira nos debates, ressaltou que isso reforça a posição de destaque do Estado nas agendas de desenvolvimento sustentável da Amazônia e no mundo. Manaus concorreu com São Martin, no Peru, e Cross River, na Nigéria, que retirou a candidatura em apoio à capital amazonense. O Fórum Global reúne 38 governadores de estados e províncias de 10 países que possuem área florestal. E o fato do Amazonas ter sido escolhido para receber e sediar o próximo evento do ano que vem mostra a importância e o reconhecimento a essa posição estratégica do Amazonas como líder desse processo de discussão, de conservação, aliado ao desenvolvimento econômico e social, usando esses ativos ambientais para superar a pobreza. As discussões acontecem até hoje, são mediadas pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento da ONU. E chegou o momento da nossa interação ao vivo com a Rádio FM O Dia. Vem comigo que a gente vai conversar ao vivo com Emanuel Cardoso, que está lá na 93.1. Olá, Emanuel, muito bom dia para você. Oi, Adriane, muito bom dia para você e feliz aniversário para a grávida mais bonita desta televisão, a dona da Manhã no Ar, você que apresenta aí em conjunto. Meus parabéns, Adriane. Muito obrigada, Emanuel, muito obrigada. Trintei, cheguei agora aos 30, mudei de casa. Muito bem. E hoje é um dia bem especial, que eu vou descobrir o sexo do bebê também. Então, olha que legal. Mais ansiosa pelo dia, pela descoberta do que pelo aniversário. Obrigada. A nossa diretora fez aí pediu aí para todo mundo dar sugestão. Eu não falei a minha, eu vou falar a minha aqui. Olha, para mim vai ser um garotão. Vem um garotão. Baby boy. Por aí. Exatamente. A maioria está dizendo que é menino. Vamos ver. Hoje a gente deve descobrir. E o que deve acontecer hoje também é uma nova proposta do governo para os professores, né? A Justiça já aumentou a multa diária para os professores que permanecem em greve. A multa agora passa para R$40 mil e hoje deve haver um entendimento, pelo menos o que a gente torce, né? Uma proposta, já que os professores da CEMED já recusaram no primeiro momento, que são os professores municipais, o acordo agora parte para os professores da rede estadual também discutirem. A gente já pensou uma boa notícia dessa na sexta-feira, resolver esse impasse e na segunda as aulas voltarem ao normal? Exatamente. A proposta do governo agora é de 4,74%, Adriane, o reajuste. Mas, Adriane, esse reajuste, essa proposta do governo está muito longe daquilo que os professores estão pedindo, que são os 15%. Durante esse anúncio, o secretário de Fazenda do Estado chegou a falar que o levantamento feito pelos sindicatos mesmo, pelo
Sinteam e pela Asprom Sindical, o levantamento que eles fizeram, de fato apontou que o reajuste da database, feito de 2015 a 2018, houve um erro ali. O reajuste que deveria ter sido de 28,0,5 foi, na verdade, de 27,02. Então, o secretário de Fazenda disse que esse cálculo foi refeito e foi acrescentado um outro índice também, e se chegou a essa proposta aí de 4,74%, que, segundo o secretário, não fere a lei de responsabilidade fiscal. Mas é até onde o governo deve apresentar essa proposta ainda hoje, ainda nessa sexta-feira, e a gente vai saber se os professores aceitam ou não essa proposta do governo. Os sindicatos procuraram, inclusive, ontem, o Ministério Público do Estado, por meio da Procuradora-Geral do Estado, para que o Ministério faça a mediação aí nesse diálogo com o governo para que a greve chegue ao fim. E é importante que essa greve, que essa situação, que esse impasse chegue ao fim, tenha um desfecho, porque o calendário escolar está paralisado. Com a greve, não tem aula. E é necessário que, para que o ano letivo não seja prejudicado, para que o ensino dessas crianças e dos estudantes, da classe estudantil, não seja prejudicado, que essas aulas sejam retomadas o mais breve possível. Você citou os professores da CEMED, eles não estão em greve, Adriane, mas eles estão ameaçando entrar, eles já estão cobrando o mesmo que os professores da rede estadual estão cobrando, o reajuste de 15%, também solicitaram um estudo e, de acordo com o estudo feito pelos sindicatos, esse estudo aponta que há margem, sim, de acordo com eles, para que haja um reajuste também do salário dos professores no âmbito municipal. Ou seja, vem mais confusão por aí, vem mais debate, vem mais reajustes por aí. E, Adriane, a gente pensa em relação aos professores, que são todo médico, todo juiz, todo advogado, todo jornalista, todo profissional teve professores, e professores que participam e participaram da nossa vida. E quando a gente pensa nos salários dele, o reajuste pode parecer grande, mas se a gente for comparar o que se gasta com o salário de um professor com outras categorias do funcionalismo público, a gente vê que a situação há uma disparidade muito grande. A gente vai aguardar para ver o que acontece, Adriane. Gente, essa reivindicação dos professores, né? Essa disparidade de ajustes de outras categorias ou de outras profissões. Mas a descobrir que 15% é um valor muito fora da realidade, porque a gente está falando de uma categoria de milhares de profissionais e de não apenas essa categoria que precisa passar por reajuste, que é o reajuste de database. O próprio salário mínimo, acredito que há uns 3 anos, se eu não me engano, tem uma medida de que você não pode aumentar o salário mínimo além do índice de inflação. Ou seja, o ganho real, para grande parte, para a maioria da população, já não existe, desde que essa medida foi adotada. Vai ter até a inflação, depois disso não aumenta. E a gente sabe que a inflação é apenas um dos índices, né? Se a gente for levar na ponta do lápis, tudo que aumenta no nosso dia a dia, na nossa vida, no combustível, os aumentos que são totalmente aleatórios, a energia, coisas que vêm de todas as pontas, não dá para nada mesmo, né? O salário do trabalhador, levando em consideração a quantidade de aumentos que a gente tem e a quantidade de reajuste que se tem quando se tem. Então, acaba que sempre vai haver esse déficit, pelo menos nessa projeção que se tem a curto prazo e até esse congelamento do salário de aumento até o índice de inflação acabar, né? Isso foi condicionado por 20 anos, ou seja, a categoria vai precisar flexibilizar. O que o governo oferecia não dava mais que R$80 para esses profissionais e por isso era essa negativa. E a gente vai acompanhar ao longo do dia de hoje se eles vão conseguir entrar em um acordo, porque o salário, inclusive, do Estado, dos professores do Estado, ele é menor que o salário dos professores que trabalham para a Prefeitura, né? De acordo com o que prevê os próprios concursos, de acordo com o que prevê não, de acordo com o que sai nos concursos públicos das categorias. O salário da CEMED ainda é maior que o da SEDUC. Então, a gente vai acompanhar para ver se resolve ou, pelo menos, haja uma projeção para se resolver lá na frente, volta a trabalhar agora, um anúncio de um aumento lá na frente, de uma negociação, algo parcelado. Os professores passaram 4 anos sem reajuste, né? Tiveram só no finalzinho do ano passado. Então, é algo que realmente precisa ser revisto. Agora, vamos falar de comparação de salários.
Uma categoria que está acima disso, né? Não se preocupa com isso, não se preocupa com isso, que é a categoria de políticos. Exatamente. Falando dos deputados estaduais. Eu estava fazendo agora os cálculos, o salário de um deputado estadual, nós temos 24, de um deputado estadual, mais o cotão, que é aquela cota para juntar tudo, que é o que eles gastam aí com combustível, manutenção, aluguel, passagens aéreas, é quase 60 mil reais para cada um. E está fora dessa conta a verba de gabinete, hein? Fora as pessoas que ele pode contratar com a verba de gabinete. Então, Exatamente. é só para gastos, quase 60 mil reais. E houve um aumento, né? E esse mês de março foi o primeiro aumento que eles tiveram, foi o primeiro cotão estendido. E gastaram bem, né, Manuel? Gastaram bem, né? Quem é religioso e acompanha, que já leu o Apocalipse, conhece muito bem o número 666, né, Adriane? E é exatamente isso que deu o resultado do gasto do cotão, apenas com o cotão durante o mês de março, 666 mil reais, que é a verba para a atividade parlamentar, a verba que os deputados podem utilizar para ajudar, para custear a sua atividade parlamentar, e as principais atividades que foram utilizadas, para as quais esse dinheiro foi utilizado, foi para impressão de material informativo, gasolina e locação de veículos. Aluguel de veículos, 666 mil reais. Como a Adriane explicou, esse valor não faz parte do salário dos deputados, o salário de cerca de 25 mil reais. Não, esse valor era de 25 mil reais, houve um acréscimo de 7 mil reais durante o mês de fevereiro e em março foi então para o resultado do gasto de todos os deputados chegou aí, ultrapassou os 666 mil reais. Uns deputados gastaram mais, outros gastaram menos, mas no geral a maioria gastou mesmo, foi com veículos, foi com combustível. O deputado que gastou menos com combustível gastou 4 mil reais por mês. Teve uns que gastaram 10 mil, outros que gastaram 7 mil reais apenas com combustível. E aí, Adriane, eu estava na redação ali, perguntei dos colegas quanto é que eles gastam com combustível todo mês. De repente, os deputados realmente precisam circular muito de carros, talvez para visitar as bases, porque eles só trabalham 3 dias na semana na Assembleia, e eu imagino que o trajeto não gaste tudo isso de combustível. Pode ser para as demais atividades, mas o que chama a atenção, e a ironia aqui neste caso, é que devido a esse estado de coisas, nós estamos com categorias aí lutando pelo reajuste salarial, reajuste que o governo está propondo 4 e poucos %. Os deputados são alvos de um reajuste feito do Supremo lá no ano passado de 16%. Um reajuste que não respeitou nenhum índice, que não respeitou nenhum critério que foi feito e que beneficiou a todos eles, né? Deputados, governador, todo mundo já começou 2019 com o aumento no salário. E aí a gente tem esse cotão para atividade parlamentar, que é um valor muito além. Será que alguém que ganha 25 mil reais não tem dinheiro para custear a própria gasolina, o próprio combustível? Enfim, e a gente tem esse estado de coisas, Adriane, que causa, sim, uma certa revolta, uma certa preocupação, em que todo mundo fala da necessidade das reformas que precisam ser feitas, da necessidade da contenção de gasto, de que o governo e de que os governos não têm dinheiro para investir, seja no salário do funcionalismo, seja nos investimentos em obras, em infraestrutura, em educação e saúde para fazer, e a gente vê esse tipo de situação no setor público e até na justiça, né? A gente tem, por exemplo, no Supremo, que vai responder ao Tribunal de Contas aí pela compra de medalhões de lagosta e de vinhos importados. De vinhos, 1.300.000, se eu não estou enganado, foi a licitação que o Supremo fez. E é isso, essas são as notícias que a gente acompanha da classe política, dessa classe aí que aumenta e que dispõe e propõe do dinheiro público, do nosso dinheiro dessa forma, Adriane. Falou que o que gastou menos combustível gastou mais de 4 mil reais. Né? Eu estava fazendo o cálculo, eu gasto em torno de 10% do que gastou menos o mês inteiro. E assim, não tem muita essa justificativa de que estou me deslocando para ir para o interior, porque não tem para voltar para casa, né? Como tem, por exemplo, as passagens aéreas dos deputados federais, que passam metade da semana em Brasília e metade nos seus estados. Não tem isso, né? Aqui se gasta, inclusive, até mais com passagens aéreas para o interior do estado. Tem uma lista completa no jornal A Crítica. Se você quiser saber quanto
quanto cada um gastou, dá para você ver por lá quem gastou mais esse cotão. Tem gente que até ultrapassou, teve deputado que gastou R$39 mil, sendo que era para gastar até 32. Então você pode conferir e é importante conferir, ter esse controle, saber o que cada um está fazendo. Muito obrigada, Emanuel, pela participação. Um excelente dia para você e para os ouvintes da 93.1. Obrigado também, Adriane. Bom fim de semana para você e segunda-feira a gente se encontra por aqui. Tá, até lá. Tchau, tchau. E ainda nessa edição, a gente traz as informações do PSI, o Processo Seletivo do Interior da Universidade Federal do Amazonas. Depois do intervalo, a gente volta com os casos de polícia. Mulher presa acusada de sedar vítimas e depois roubá-las. E mais, um homem foi preso acusado de estuprar a enteada. Os detalhes desses crimes você acompanha em instantes. Eu volto já.